seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa noite, ou boa tarde ainda. Pode sentar, queridos, graça e paz. Para mim é uma grande honra estar aqui nesse lugar. Eu sou muito inspirada, pelos seus pastores, pela Marcela, e muito obrigada mesmo. A gente dirige uma igreja lá em Salvador, nós temos 15 igrejas lá na região, e acho que é 15, eu acho. E eu sei o que é a responsabilidade da gente dar o nosso púlpito, que às vezes um trabalho de anos, você constrói e vem alguém pode destruir. Então eu sei que não é fácil você entregar. E eu louvo a Deus porque o pastor tem confiado a nós, de entregarmos a palavra a vocês nessa tarde. E como ele falou, não tem como a gente não tem como fugir daquilo que é a tônica da minha vida, que é o profético, o sobrenatural, o avivamento. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje à noite. Mas antes eu queria apresentar a vocês um livro do meu esposo. Esse é o segundo livro dele. E ele recebeu uma inspiração de Deus há uns 6 anos atrás. Ele acordou com essa palavra no coração. Não sabia o que era, se era para escrever, para pregar. E ele foi ali maturando, pedindo a Deus direção. E Deus falou que era um livro para a família. E ele guardou no coração, me compartilhou. E eu até disse assim, não diga a ninguém, Você sabe que tem 3 coisas que a gente não pode estar contando para ninguém? Quem sabe? Eu vou entrar num pouquinho do humor carioca. Você não pode contar quanto você ganha. Você não pode contar a sua intimidade com o seu cônjuge. E nem também está contando seus sonhos. Amém? Isso é uma dica inteligente. Muita coisa a gente perde porque a gente se precipita no falar. E aí eu falei, meu filho, esse título é muito forte. Você não diga para ninguém. Senão alguém vai pegar a tua ideia. E aí eu já sei que Deus está falando com pessoas aqui. Vai pegar a tua ideia e você, quando vê que o negócio está pronto, você perde. E o nome do título é Pais Distraídos, Filhos Destruídos. Amém? Você se empolgou com esse título? Pais Distraídos, mostrando que a distração tem feito muitas famílias perderem seus filhos. Nós temos um trabalho com presídio lá, principalmente o presídio masculino, em torno de 500 homens que a gente cuida. Gente, e a grande maioria, ou são crentes desviados, ou são filhos de crentes. Isso é uma tristeza. Em algum momento da vida, houve uma distração por parte dos seus pais. Então, esse livro vai nos ajudar. É uma pena que só tem 11 exemplares. Sua igreja é muito generosa, uma igreja que ama ler. E ontem foi tudo embora. Mas ainda temos 11 exemplares. Eu tenho certeza que eu não vou voltar com eles para Salvador. Amém? Então, muito obrigada. Então, a gente vai falar de algo que está no coração de Deus, amados. Talvez pessoas podem pensar assim, isso é um modismo, é fogo de palha, mas não é. Há muito tempo, mesmo antes de eu ser cristã, eu tinha alguns sonhos. Eu falo sonhos mesmo de dormir, sonhos no meio da noite. E eu tinha percepções. Eu trabalhava, à época, no governo federal, logo eu entrei bem novinha, antes dos 20 anos. E eu, às vezes, percebia coisas. Eu vi, por exemplo, quando a minha mãe faleceu, que eu tinha 26 anos, antes eu vi o caixão chegar, a cor do caixão. Sabia tudo, tanto que quando o telefone tocou, eu disse ao meu marido, não me esconda, porque eu sei que foi minha mãe que morreu. Eu vi tudo, eu tinha percepções. E no meu trabalho, pessoas diziam assim, Vânia, você é muito sensitiva, você é médio, você precisa desenvolver essa mediunidade. E amados, eu ficava assim, pensativa, dizendo, não, por quê? Porque a minha mãe era crente, eu não era, mas ela era. Então, eu tinha um certo temor. Eu sabia que eu não podia me envolver muito com o outro lado. E o tempo foi passando, eu não quis me aprofundar nessas coisas. Mas às vezes eu estava conversando com alguém, pastor, e eu via a vida da pessoa. Era muito assim, estranho. Eu ficava, eu ia em lugares e eu dizia, eu já passei por aqui, eu já vim aqui. Então, na verdade, queridos, o que aconteceu é que quando nós nascemos, Deus, Ele nos dota, Ele traça o nosso destino. Nós temos o DNA de Deus. E os dons, eu acredito plenamente que eles são irrevogáveis. Eles estão ali dentro de nós, abafados. E em algum momento Deus, é como se Deus
do céu ficasse dizendo assim, olha, deixa esses dons saírem, deixa eu ser seu pai, fazer uma aliança com você, porque eu quero te usar nesses dons. Alguém está entendendo? Só com 26 anos que eu recebi Jesus. Só que eu fui para uma igreja extremamente cessacionista, não cria nos dons. De doutrina cessacionista, onde acha que os milagres, os dons, ficaram na igreja de Atos dos Apóstolos. Então eu não tinha como desenvolver aquilo. Foi quando eu estudei no Rema e começou a crescer em mim. E eu vim descobrir que, na verdade, aquilo que o mundo chamava de ser sensitiva, de ser médium, de ser vidente, era um chamado profético. Amém? E pasmem, a maioria das pessoas que você vê lendo mãos, lendo cartas, jogando búzios e outras coisas mais, na verdade tem um dom divino ali. Tem um dom do próprio Deus, que só que o diabo veio e perverteu. Amém? E na hora que aquela pessoa tiver um encontro com Jesus e nascer de novo, esse dom vai desabrochar, tá bom? Então, ao fazer o rema, isso foi crescendo em mim. Eu comecei a ver, já agora era conduzida pelo Espírito Santo. Porque o agente profético, o doador dos dons proféticos é o Espírito Santo. Amém? E isso foi crescendo em mim, até que pessoas de maior autoridade na minha vida começou a dizer que eu tinha o dom profético, que eu era uma profeta, que eu precisava desenvolver isso. Mas em razão, queridos, de alguns desvios doutrinários, né, em razão da banalização muitas vezes do profético, do sobrenatural, eu fiquei com muito medo. Esse assunto de profecia, de profeta, ficou algo assim, meio com uma interrogação. Porque as experiências que nós tínhamos, como o pastor falou, eram pessoas ungidas, o dom estava ali, mas alguns tipos de condutas não eram condizentes. Então, por conta disso, muitas vezes, nós éramos intimidados em liberar o profético, em liberar esse dom tão poderoso, na verdade, os dons espirituais. Mas graças a Deus, queridos, que Deus, Ele tem despertado nos últimos tempos. Tem trazido de volta os dons espirituais, a tônica dos dons, para que nós venhamos ensinar, ministrar novamente à igreja, o corpo de Cristo, sobre a necessidade dos dons, sobre dons ministeriais e dons espirituais. E o profeta faz parte dos dons ministeriais. Muitas vezes, por muitos anos, foi muito enfatizado o dom do mestre e do pastor. E graças a Deus, ultimamente, Deus tem novamente trazido para o corpo dele, que a gente levante novamente a bandeira do apostólico e do profeta. Sempre estão caminhando juntos, sem desprezar nenhum dom. Estão comigo? E os dons espirituais, entre eles a profecia. Mas como desenvolver a profecia, como levantar chamados proféticos, porque nós não damos título de profeta a ninguém. É o próprio Deus. Eu não posso dizer, eu quero ser profeta. Eu não posso falar para as pessoas, você é profeta, sem ter uma convicção plena de Deus. Porque por conta disso, existem muitos desmandos por aí no corpo de Cristo. Mas o Espírito Santo tem, ultimamente, orientado pessoas, não apenas a mim, mas trazido instruções, trazido um avivamento nesta área, para que nós venhamos ensinar o correto, porque quem mais tem interesse que o profético, os dons espirituais estejam abafados, é o diabo. Ele não quer as revelações de Deus no corpo de Cristo. Então, nesta tarde, eu vou procurar sintetizar algumas coisas do profético, e eu sei que muitos aqui serão ativados e outros reativados. Pessoas que sonhavam, pessoas que tinham percepções, pessoas que liberavam revelações e por algum motivo ficou estagnado, ficou com medo, como dizem os pentecostais, ficaram dentro de uma caverna. Hoje à tarde, por meio do ensino, por meio da unção do Espírito, essas coisas vão ser destravadas, amém? No livro de Joel, capítulo 2, um dos profetas menores, não por causa da sua significância, mas por causa do tamanho do livro,
é importante ressaltar isso. Ele fala em Joel 2, verso 28 a 39, eu não vou falar muita coisa, mas todos conhecem esse texto, onde diz que nos últimos dias, né, o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. E ele começa relatando o que vai acontecer quando o Senhor derramar. Isso é uma profecia para os dias atuais. E essa profecia se cumpriu em Pentecostes. Joel 2 se cumpriu em Atos 2. Estão aqui, queridos? Então você vê Joel falando que os filhos profetizarão, nós iremos profetizar, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e servas será derramado do meu Espírito. Ou seja, Joel 2 é simplesmente, amados, o que está no coração de Deus para a sua igreja. Então, você vê quando no derramamento do Espírito Santo, no Pentecostes, a gente vê agora, essa profecia começando a se cumprir, já na igreja de Cristo, começando. Por muito tempo, você vê todos os apóstolos, em todo o livro de Atos, nós vemos revelações, palavra profética. O apóstolo Paulo escreveu 2 capítulos inteiros, só acerca de dons espirituais, de tão importante que são esses ensinos. Mas a igreja, lamentavelmente, quando eu falo a igreja, todo o corpo de Cristo, desde a Idade Média, houve um abafar, houve um desprezo pelas profecias. Desprezo esse já, digamos assim, assinalado por Paulo em suas cartas. Não desprezeis as profecias, julgai as profecias. Ou seja, nós precisamos entender que cada profecia precisa ser julgada à luz da palavra. Eu não tenho que engolir tudo. Pessoas casam por profecia, pessoas deixam cidades, fazem negócio, sabe por quê? Não param para fazer uma baliza. Toda profecia precisa ser julgada. Nós não julgamos o profeta, mas o que sai da boca dele, eu preciso julgar. Porque não se engane, queridos, eu vou correr por causa do tempo, não se engane, tem pessoas, lamentavelmente, levianas, que antes de pregar em um lugar, procura saber a vida daquela igreja. Vai para o Facebook, vai para o Google, vai para o Instagram e procura saber quem são os pastores, o que faz, procura saber quem é o diácono tal, quem frequenta aquela igreja. E no púlpito diz, assim diz o Senhor. Quando na verdade não foi o Senhor, não foi Deus, foi a manipulação. E por causa desse tipo de comportamento, esse dom tão poderoso, não só a profecia, mas os dons espirituais, têm sido banalizados, têm sido até, detestado por alguns líderes. E eles têm razão, ninguém quer entregar seu púlpito a pessoas levianas sem temor a Deus. Mas quando a gente estuda acerca dos dons espirituais, e principalmente da profecia, nós entendemos como é necessário, principalmente nos últimos dias, para que não sejamos enganados. Lembrando sempre, o agente da profecia é o Espírito Santo. Vocês estão entendendo até aqui? E isso me fez a me debruçar em estudos na palavra, em livros e a conferências, onde eu pudesse receber mais alimento acerca do assunto. Porque, irmãos, não existe nada nessa terra que dê ao homem mais dignidade do que ele saber que pode ouvir a voz de Deus. E isso está disponível para toda a igreja. Ouvir a voz de Deus não é mistério, não é algo misterioso. E muitas vezes nós estamos sendo tolhidos desse dom, desse presente, porque não pregamos, não ensinamos, graças a Deus por esta igreja, que dá liberdade ao profético e ao sobrenatural. Amém? Então Deus realmente fala com o seu povo hoje. E nós precisamos conhecer sobre o assunto para preservar o povo de danos, de erros. Quantas pessoas eu já vi entregando tudo que tem, porque um profeta disse, Deus mandou você me dar isso. Sabe, o profético precisa, as pessoas que são usadas no profético, precisa temer a Deus. Principalmente pegar aquele mandamento que diz, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Quando nós aprendemos sobre a profecia, sobre o sobrenatural, você não fica, procurando todo mundo na igreja para dar uma palavra. Se você vê alguém sempre encostando, tem uma palavra para você, olha, tem uma palavra para você, tem uma palavra para você, irmão, sai de perto. Um espírito de engano está entrando ali. E precisa essa pessoa ser corrigida. Porque a verdadeira profecia, ela tem um fim proveitoso. Todo dom espiritual tem um fim proveitoso. Qual o proveito de toda hora eu ter palavra para todo mundo? E vou dizer mais uma vez. A maior profecia que existe é a palavra de Deus. São as escrituras sagradas, amém? Por que eu preciso aprender sobre o profeta? O próprio Paulo, ele chegou para Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, salvo engano, verso 18, e diz, encorajando Timóteo, ele diz, Timóteo, olha, não é para você desanimar, combate o bom combate, firmado nas profecias que anteriormente você foi objeto delas. Paulo estava dizendo, Timóteo, eu sei que você tem o Espírito Santo, mas você está tão abafado que talvez não está ouvindo a voz dele. O testemunho interior. Contudo, você tem profecias. Pega essas profecias e combata o bom combate, lembrando delas. O que significa? Se você, e eu sei que tem profetas genuínos em nosso meio. Se você recebe de Deus uma palavra, porque a profecia tem que passar pelo crivo do encorajamento, da exortação, que é o encorajamento, né, da edificação. Porque o que vai edificar é eu dizer, irmã, eu vejo um jarro de flores ali. O que vai edificar? Qual é o fim proveitoso? Eu tenho que saber quando eu vou entregar uma profecia ou quando eu recebo, qual é o fim proveitoso dela. Porque senão você tem que esquecer. Estão comigo? A gente tem que esquecer. Porque muitas vezes é a cabeça da pessoa que está em devaneios. E a gente tem que ter muito cuidado. Então, a profecia, ela vem com esse cunho também de trazer para nós um encorajamento. O próprio apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, seu discípulo. Então, profecia, você recebeu uma palavra, o certo é você anotar, gravar, porque vai vir momentos difíceis, onde você vai precisar relembrar do que Deus te falou. Isso é combatendo o bom combate da fé, baseado não só na Escritura, mas em profecias. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 a 8, eu quero que vocês leiam, então ouçam, onde Paulo diz, primeiro ele diz assim, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, como vocês anteriormente seguiam outros ídolos mudos. Paulo dizia, logo no início do capítulo 12, vocês não podem ser desconhecedores dos dons espirituais. Amém? E aí depois ele começa a dizer que todo dom espiritual tem que ter um fim proveitoso. Ele começa a dizer que é o Espírito Santo que dá a quem ele quer. E preste atenção. Vânia, eu acho que ele não quer me dar. Mas em outro capítulo ele diz assim, que nós precisamos desejar. Amém? Deus não tem filhos prediletos. Não tem filhos preferidos. Mas tem filhos que o preferem mais. Se eu digo, pai, eu tenho fome. Eu desejo os dons. Esse desejo é algo intenso. Como você sair da sua casa e atravessar a cidade inteira para comer uma comida do outro lado. Porque você tem um desejo de saborear aquela comida. Assim são os dons espirituais. Eu tenho que desejar. E entre esses dons, aí você vai ver, ele diz, verso 8. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria. O que é isso? Revelações de coisas que vão acontecer. Observe que ainda ele não falou em ministério do profeta. Aqui está falando para todo crente. Quem é crente aqui? Quem é cristão? Então isso é para nós. Aí ele diz a outro, segundo o mesmo Espírito. É o Espírito Santo quem dá a fé, o dom da fé. A outro mesmo Espírito, dons de curas. A outro operação de milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espírito. A um variedade de línguas. A outro capacidade para interpretar. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um
convém a cada um individualmente. Ou seja, todo dom espiritual tem que haver um fim proveitoso. Alguém pergunta assim, Vânia, qual é o melhor dom espiritual dos 9? O que é necessário naquele momento. E vou te dizer, nestes dias atuais, nesta geração pós-Covid, tem um dom espiritual que é extremamente necessário. O de curas e operação de milagres. Estão comigo? Porque, queridos, eu não sei se você tem percebido, o alto índice de câncer. Há uns 3 anos atrás, eu profetizei, e eu sabia que era o Espírito Santo. Eu falei com alguns líderes na nossa nação, e eu disse, prepare o povo para fazer uma blindagem, vamos dizer assim, através de oração e declarações de fé na sua casa, no seu corpo, porque o diabo está liberando setas de câncer, como nunca a gente viu. Irmãos, não foi um ano, começou uma sucessão, inclusive, de mortes prematuras. Então, o que foi isso? Deus me revelou aquilo. Não é para causar medo às pessoas, mas nós podemos orar de forma preventiva. Estão comigo? Pegar, por exemplo, Romanos 8:11 e começar a aplicar no nosso corpo. Diariamente, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita em mim e vivifica as minhas células, vivifica o meu corpo. E começa a falar com o seu corpo. Então, não teve uma época como essa, de tanta necessidade dos dons de operação de milagres. Dos dons de curas, para curar diversos tipos de enfermidades. O que dizer do discernimento de espíritos? Quando existe, como eu falo, o Denorex está por aí. Sabe o que é Denorex? Parece, mas não é. Alguém da minha época aí? Era um shampoo, ninguém sabia se era shampoo, se era remédio. Irmãos, tem coisas tão parecidas. Vocês estão rindo, mas é verdade. Existem tantas coisas que parecem Deus, mas não é Deus. Existem tantas manipulações. Existem livros que ensinam as pessoas a persuadir outros. Existem pessoas que fazem leitura da sua vida só em olhar para você. Então, existe agora urgente a necessidade do discernimento de espíritos em operação. A gente discernir quando é Deus, quando são demônios, quando é o espírito da pessoa que não quer mudança, quer mau caráter, porque é uma decisão a gente mudar. Então, muitas vezes estamos sendo enganados. Espíritos familiares que conhecem a sua vida e usa pessoas, às vezes até na igreja, cristãos sendo manipulados por espíritos de engano. Então o discernimento de espírito se torna altamente necessário. E vou te dizer mais, por isso que o profético não é só para profeta. Porque o que é ser profético? É ser inspirado, ser inspiracional, ter uma vida que ouve Deus em todo o tempo, uma conexão com Deus, uma íntima relação com Deus, para não ser enganado. Pastores precisam da profecia nos seus aconselhamentos. Quantas vezes está dizendo coisas para você, pedindo ajuda e é tudo mentira? Então, quando a gente permite que a profecia, o discernimento de espírito se envolva com as nossas atividades, inclusive atividades eclesiásticas, vai fazer com que muitas horas de aconselhamento sejam diminuídas. Porque você vai olhar e vai dizer, não é bem isso não. Você está mentindo para mim. Irmãos, o povo precisa entender que nós ouvimos Deus. Que eles não podem nos enganar com qualquer coisa. E o mundo precisa saber que se tem um lugar que ouve Deus, lembra lá na antiga aliança, quando aqueles 3 reis perguntaram, Josafá mesmo gritou e disse, não há nenhum profeta aqui neste lugar que ouça Deus. Eles sabiam que o espírito profético, que é revelacional, era quem ouvia Deus. Estou falando da velha aliança. Mas hoje não mudou muito não. Porque quem é profeta, quem está envolvido com o sobrenatural, dia e noite está em imersão com o Espírito Santo. Então torna-se mais fácil ouvir a voz de Deus. Vocês estão entendendo? Então, ele diz assim, que a profecia, discernimento de espírito e tudo mais. E o que é essa palavra profecia no grego? Vem do termo profeteia, que é um discurso
que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação ou admoestação do iníquo, ou para revelar coisas escondidas, pré-anunciar os eventos futuros. Tudo isso é profecia, predição de eventos relacionados com o reino de Cristo. A admoestação, o espírito da profecia conhece a mente divina. Vocês estão comigo? Jesus é o próprio espírito da profecia. Gente, vocês estão muito quietas porque... E Paulo começa a dizer lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 29 a 31. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Ou todos são operadores de milagres? Todos têm dons de cura? Falam todos em outras línguas? Interpretam-no todos? E ele mesmo responde que ele sabe que não são. Entretanto, contudo, todavia, procurai com zelo os melhores dons. Em 1 Coríntios 14, verso 1, o próprio apóstolo Paulo, ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas, principalmente, não foi erro, amados. Ele falou principalmente que profetizeis. Principalmente, então não é um modismo. Essa palavra profetizeis é profeteuo, que é proclamar por inspirações. É muito interligado com o termo profecia. A ideia de prever eventos futuros que pertencem ao reino de Deus. Presta atenção. Profetizeis é proclamar, é declarar. A gente usa muito o termo declarar. Por intimidação, não falamos profetizar. Mas é a mesma coisa. Eu estou lendo no grego original. O espírito de intimidação tomou conta das igrejas. Não, eu vou dizer, eu profetizo. Mas está escrito assim. Declarar. Irmãos, cada declaração de fé é uma profecia. Eu posso pegar os salmos e começar a profetizar para a minha vida aquele salmo. Mas não é declaração de fé. Mas o que é profetizar? Eu não disse ser profeta, que é um dos 5 dons ministeriais. É algo mais profundo. Mas profetizar é para todo cristão. Quando eu pego versículos bíblicos, promessas de Deus, e começo a declarar, eu estou profetizando. Estão comigo? Eu estou profetizando. Quantas vezes estamos lendo a Bíblia e somos inspirados por um versículo? Profetizeis também significa irromper debaixo de um impulso repentino em discurso ou louvor sublime dos conselhos divinos. Você está aqui falando ou conversando com alguém, pá, irrompe, sai algo. Não é o que você planeja, porque aí é a mente natural. Temos que ter o temor a Deus, o cuidado, o zelo, porque em uma profecia está em jogo o destino de uma pessoa. E a depender do nível de influência que você tem, você vai afetar aquela pessoa que está recebendo como se fosse de Deus, e muitas vezes é só da sua mente. Paulo era bem claro, olha, a casa de Chloe me contou isso. Ele não disse o Espírito Santo me contou. Tem coisas que nós sabemos pelo Espírito, outras nós sabemos porque alguém contou. E temos que ter humildade para dizer, não, foram pessoas que me contaram. Mas existe no meio do povo de Deus um desejo de estar em evidência e de espiritualizar tudo. Para que chame a atenção, Deus me falou isso. Muitas vezes não é Deus, você soube de alguém. Por isso que tem que haver o cuidado, o zelo, principalmente o temor a Deus. Então, esses impulsos repentinos que você está conversando com alguém, exemplo, eu estava na conferência de ministros, agora de pastores, e conversando algo com o pastor Humberto, com o profeta Humberto. A gente compartilhando uma situação totalmente alheia ao que ele falou, me falou depois. Ele foi embora. Quando ele foi assim, ele deu 3 passos, ele voltou. Vânia, o Espírito Santo mandou te dizer algo. E ele disse, Deus me disse que ele te levantou como pioneira em muitas coisas dentro do ministério. Ele não estava programando aquilo. Foi um impulso repentino que veio de alguém que está sempre em comunhão com Deus. Vocês entendem isso? Então, essas coisas têm que existir. 1 Coríntios 14, 3 diz assim, mas o que profetiza, olhe bem, quando eu oro em línguas, eu edifico, eu construo a mim mesmo, eu organizo coisas.
O termo edificar tem vários sinônimos. Eu edifico, eu organizo, eu ponho ordem, eu obtenho lucros quando eu oro em línguas. Mas quando eu profetizo, eu edifico a igreja. Eu construo coisas para a igreja. Eu encorajo a igreja. Quando eu profetizo, eu coloco ordem. Uma pessoa inspirada pelo sobrenatural, e o profético está nisso, ela sabe, como hoje pela manhã, o seu pastor, muito sensível, a pastora Silva tinha entregue o microfone, mas ele disse, não, Silva, fica aí. Vou dar alguns avisos, mas tem algo para você entregar da parte de Deus. O que é isso? Uma ordem do Espírito Santo. Essa sensibilidade precisa existir. Amém? Isto, pastor, o senhor é um pastor, mas naquele momento você teve uma inspiração profética. Algo revelacional. Então, 1 Coríntios 14, verso 3, diz assim: quem profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ou seja, mas tem outro versículo que diz, edifica a igreja. Nós edificamos. 1 Coríntios 14, 12 diz, assim também vós, visto que desejais, no coração de Paulo ele já entendia que a igreja que nasceu em Atos dos Apóstolos, que nasceu debaixo do poder, desejava os dons espirituais. Irmãos, a racionalização entrou demais no nosso meio. A lógica. Deus nos deu a capacidade de raciocinar, de imaginar coisas. Mas existe um caminho mais profundo, que são as revelações sobrenaturais. Deus quer devolver à sua igreja sonhos. Eu já recebi tantos sonhos revelacionais. Não é que somos guiados por essas coisas, mas vai testificar o que já está no nosso espírito. Porque o espírito não luta contra o espírito. Deu para entender? Não briga. O Espírito Santo não briga com o nosso espírito. Ele quer trazer luz. Então, em sonhos, eu já vi situações assim, que eram impossíveis. E Deus me revelar e dizer, vai ser assim, assim, assim. Não tem nada oculto que Deus não queira que seja revelado. Deus quer trazer sonhos, porque na profecia, no profeta tem visões, sonhos, discernimento, percepções. Quantas vezes nós estamos conversando com alguém e a gente sai e Deus revela coisa, não é bem aquilo que Ele está falando. Quantas vezes você pode estar lavando um prato ou dirigindo seu carro e você tem uma sensação, uma percepção de que algo errado vai acontecer. Percepções proféticas que a mente humana não consegue capturar. Pessoas que você está olhando assim, conversando e Deus revela, tem um espírito de morte ali, encravado naquele quarto, querendo levar aquela pessoa. Sabe, queridos, uma certa pessoa lá em Salvador caiu com uma gripe, caiu em casa, levaram para o hospital, emergência, foi para a UTI. Ele ia fazer 70 anos ele tinha, mas bem forte, vigoroso. E que gripe foi essa que começou a parar todos os seus órgãos? Olha bem, quase 40 dias internado, rins parando, era morte certa. Por meio de um sonho, alguém viu que foi uma obra de bruxaria. Foi meu marido que viu. A gente orando, ele disse, Vânia, fulano foi feita uma obra de macumbaria. Nós precisamos ir lá no hospital. Todo mundo estava orando, mas não tinha recebido a revelação. Não é possível tantas orações e nada acontecer. E aí nós fomos, eu fui até lá, ele estava gripado, já cheguei lá, mas munida de autoridade. Do lado da cama, tinha um espírito como uma velha. Visões abertas, visões interiores, mas Deus quer trazer visões para o seu povo. Nos exames não davam nada e o homem morrendo. E eu disse, diabo, saia. Uma obra de bruxaria tinha sido feita para matá-lo aos poucos. Já estava em quase 45 dias de sofrimento. Irmão, só foi dar uma ordem. O que foi aquilo? O espírito de revelação que está dentro do
dos dons espirituais, que está dentro dos dons do profeta. A propósito, às vezes a gente pensa que ser profeta está gritando demais. Chegou o tempo que você vai receber profecias, ou você vai liberar profecias, sentado à mesa, tomando um lanche, conversando. Eu não preciso gritar, aumentar meu tom de voz para querer impor autoridade, para dizer que eu sou profeta. O Espírito Santo, ele testifica. Vocês estão entendendo? São coisas que a gente precisa aprender. Então, ele diz assim, já que você deseja os dons espirituais, procure progredir para a edificação da igreja. Nós não temos que ficar no raso. Eu creio e profetizo que a partir desses 50 minutos que a gente está aqui conversando, você passe a desejar os dons espirituais, principalmente profecia, profetizar. Irmãos, deixa eu dizer, todo profeta profetiza, mas nem todos que profetizam são profetas. São filhos de Deus. Filhos que desejam dons espirituais, que desejam o sobrenatural. E nessa coisa de profeta, porque os dons ministeriais, neles estão os profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profetas estão incluídos. Os profetas têm uma vertente que poucas pessoas sabem. Nem todo profeta vai pegar um microfone e ficar pregando. Mas tem profetas que são adoradores proféticos. Pode ter um músico aqui que toca o instrumento de forma profética, inspiracional. Ele toca e as doenças saem desse ambiente. Pode receber um cântico profético e os céus descer nesse lugar. Existem escritores proféticos, pessoa que nunca vai pregar no microfone, mas Deus dá o dom de escrever, e não é só coisas cristãs. Amém? Porque o que é um escritor profético? Um escritor inspirado. Amados, se pessoas recebem inspiração para escrever um Harry Potter e vender bilhões e afetar gerações, será que não tem ninguém na igreja do corpo de Cristo que receba uma inspiração pedagógica para inspirar gerações? Existe. O que acontece é que nós não estamos desejando. Deseje os dons, deseja a profecia. E sabe, muitos têm medo na igreja. Mas eu prefiro, sabe, eu prefiro que tenha ordem e decência. Paulo falou, tudo seja feito com ordem e decência. Mas Paulo falou para uma igreja dotada de dons. Se a igreja tem operação de milagres, tem dons de curas, tem discernimento de espírito, tem profecias, tem variedade de línguas e interpretação, tem dons da fé, tudo nos cultos, aí sim tem que pedir ordem e decência. Porque ele fala em 1 Coríntios 14, 31, porque todos podereis profetizar. Preste atenção, ele não disse todos são profetas, mas todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. E aí a gente entra nessa via de extremismo. Não, eu não quero saber de dons na minha igreja, tem que ter ordem e decência. Mas Paulo falou para uma igreja que era dotada e que se movia nos dons. Muitas vezes nas nossas igrejas, não é o caso dessa aqui, mas na maioria das igrejas, as pessoas entram com uma carta de suicídio. Vou pela última vez na igreja, chega em casa e se mata. Esteve em um culto e ninguém viu, ninguém teve sensibilidade. Irmãos, Deus não quer isso no nosso meio. Tem que haver revelação. Você descobrir, se antecipar. Queridos, olha uma pessoa que não é profeta. Ananias, um discípulo. Ele estava orando, Deus deu uma visão a ele. Vai na rua chamada direita, lá tem um homem chamado Paulo, e você vai, ele está cego, você vai impor as mãos nele. Olha, profecia, operação de milagres. Um discípulo
As filhas do evangelista Filipe. Filipe disse que ele tinha 4 donzelas que profetizavam. Ana profetiza. Qual foi a profecia que Ana deu? Não tem nenhuma. Ela era uma intercessora profética. Ela estava orando a partir de inspirações de Deus. Deus quer levantar homens e mulheres aqui para levantar na madrugada, para interceder pelo Rio de Janeiro, pelas igrejas. Intercessões proféticas não é você pegar um caderninho, vou orar por fulano. Isso é lícito, mas quando é uma intercessão profética, é inspirada. Começa a orar em outras línguas e Deus começa como que um rolo descendo e mostrando: ore por isso, ore por aquilo, ore por isso. Muitas vezes vai mandar você correr dentro de um quarto, subir na cama e pular, ou cantar, irmãos, porque são inspirações. Isso nos pertence. Paulo fala: olha, pessoas têm que entrar na igreja. Ele fala isso, o indouto, e de repente alguém revelar os segredos do coração. Está escrito. O que vai acontecer com essa pessoa? Muitas vezes eu estou em lugar e depois o pastor me diz: pensou que eu contei a vida daquela pessoa. Pessoas indoutas, pessoas incrédulas, elas quando ouvem alguém dizer: você está passando por isso, que você nunca viu aquela pessoa. Aquela pessoa só tem uma coisa, mano: se dobrar diante de Jesus. Ela vai glorificar a Deus, ela vai receber a Cristo. Vocês estão entendendo isso? A necessidade do sobrenatural. E principalmente, não são minhas palavras, é do apóstolo Paulo. Principalmente que você profetize. Sair pelas ruas do bairro de Campo Grande e liberar palavras de Deus. Pega a Bíblia e libera. Por quê? É uma profecia, sim. Toda palavra, ela é inspirada. Agora, tem algo que a gente precisa, eu vou concluir com isso. Muitos têm medo porque o profético corre riscos. Que riscos? A pessoa pode não querer receber. A pessoa pode não se mostrar receptiva. Isso causa uma intimidação. Existe o espírito da Jezabel, mas que amordaça a boca de profetas. Mas nós estamos aqui nesta tarde, eu gostaria que você ficasse de pé, já estamos concluindo, para dizer que Deus quer. Eu não vim nessa tarde falar essas coisas, sabe, para que você não fosse incendiado por esse desejo pelo sobrenatural, pelos dons espirituais. Líderes precisam dos dons espirituais. Líderes precisam do dom da fé. Líderes precisam do discernimento do espírito. Pai de família, a minha família, as minhas filhas dizem assim: parece que só tem olho nas costas, porque as que eu via com as costas. Não era, era o profético em operação na casa, para você não ser surpreendido por um ataque do diabo. Você entra no quarto dos seus filhos e você vê no reino do Espírito o que o diabo está tramando. Deus não quer que sejamos surpreendidos, amados, em nome do Senhor Jesus. Como igreja, eu conclamo: desejo dons, principalmente que profetizeis. Você não precisa ser profeta, não precisa de irmãos. Eu lhe digo, eu sempre falo isso. Se me perguntar: o que é que você é no corpo de Cristo? Eu sou uma boca, eu falo. Eu não fico me importando com título. Tem pessoas que você não precisa. Você faça o que Deus mandou, realiza o propósito dele e deixa as pessoas verem os resultados. Não há necessidade da gente estar se auto-exibindo. Os frutos vão falar mais alto. Amém? Mas uma coisa é preciso: não desprezeis as profecias. Amém? Não vamos desprezar. Vamos ensinar os profetas da casa. Eu falo isso com muito amor e temor, a se mover no profético, a saber a hora de falar. Profeta precisa ter cobertura espiritual. Um dos maiores problemas de um profeta ou de alguém profético que é usado nos dons é que não quer prestar contas a um pastor. Eles têm que saber que o governo da igreja é de um pastor. Ah, Deus mandou falar, eu falei mesmo. Não, você não vai falar. Você só fala na hora que houver uma aprovação do anjo da casa.
Vocês estão entendendo isso? Para a gente não banalizar. Outro detalhe, é muita coisa, não dá tempo. Quando Deus te der uma palavra, você tem que perguntar: é para eu orar? É para eu entregar? É para ser pública ou privada? Amém? Levante as mãos. É você e Deus agora. Espírito Santo, eu fiz o que eu podia fazer. Agora, Senhor, é o Senhor quem opera, o querer, o efetuar. Eu oro para que haja fome, um desejo intenso pelos dons espirituais e também para progredir nesses dons. Eu profetizo esta igreja. Oh meu Deus, ele disse que tem pressa em fazer algo aqui. Tem pressa, pastor, eu vejo bem claro. A sua mídia social precisa alavancar. Porque o Rio de Janeiro, não só a cidade, o estado precisa saber o que está acontecendo aqui. Isso não é autoexibicionismo. O Senhor vai precisar alavancar as redes sociais daqui. Vocês estão entendendo? Não é presunção, é uma necessidade do povo conhecer o que você prega, o que o Senhor prega, o que sua esposa prega, o que é pregado nesse altar. Daqui vai sair curas. Daqui vai sair muitos milagres. Daqui vai sair palavras inspiradas que pessoas desistirão de morrer. Oh, rabaxe cantarabas. Invista na sua rede social. Invista na mídia, no YouTube. Invista. Eu ouço bem claro isso. Invista no YouTube. Invista em Instagram. Porque para um tempo como esse, Deus levantou vocês nesse lugar. Para um tempo como esse, Ele deu a inteligência artificial. Ele deu, sabe, o Instagram. Ele deu toda a tecnologia avançada. É para esta igreja. Não é para querer aparecer, não é isso. Tudo passa pela motivação. Mas Isaías 60 no finalzinho diz: eu tenho pressa e vou fazer. Isaías 60, o último versículo. Eu tenho pressa e vou fazer. E essa pressa é para alavancar as redes sociais. Eu não sei se vai precisar contratar um profissional ou se já tem nessa casa, mas vai haver uma alavancar. Sejam abençoados com a prática da palavra, amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.